Tamo ali, tamo ali. Danilo, pelo amor de Deus, eu quero ficar definido. Quer ficar definida ou definido? Eu quero ficar definido. Mas definido eu quero agora. bonitão? Bonitão. Definido agora, bonitão? Ah, só no Photoshop. Eu vou tirar uma foto sua ali e vou te jogar no Photoshop. Eu quero ficar definido. Como que eu faço, Danilo, pra ficar definido? Cara, primeiro conselho que eu te dou é o seguinte: você tá magro? Você tá magro? Você olha pro espelho e se sente magro? Tipo, essa é a pergunta que eu tenho que me fazer? A primeira pergunta, na verdade, o primeiro estágio, antes da definição, a gente tem que discutir muita coisa. E esse é um dos objetivos da gravação desse podcast. Você tá lendo mente, né, Ramon? É isso aí. Se ele fez o dever de casa, ele olhou o roteiro e me criticou pelo roteiro e tá aqui, Danilo, cadê nosso roteiro? Cadê a cartolina do Alessandro? Alessandro, a gente vai comprar a cartolina, eu juro pra você. E hoje a gente quer discutir muito isso. Hoje o desejo de todas é ficar seca, ficar definida. E uma coisa que a gente fala, Ramon, sempre, né, com os nossos alunos é: primeiro, fique magra. Fique magra, aí fique mais magra, aí continue sendo magra, e aí você vai poder pensar em definição. Eu costumo falar, eu formei essa frase um tempo atrás, me veio assim na cabeça, que a definição ela é um passo além do emagrecimento, né? Você ter um corpo definido demanda que, antes de tudo, você seja magro. Então, se você está pensando em definição e ficar seco, né? Seco é além de magro, né? É um processo antibiológico, antifisiológico, né? O ser humano não nasceu para ficar seco, né? O ser humano nasceu e consegue tranquilamente, de forma fisiológica, ficar magro. Mas ficar seco, a gente tem que aceitar que é um processo antifisiológico. É tão antifisiológico que o que eu falo com as minhas alunas é o seguinte: nós vamos enganar o seu corpo. Nós aqui, como coaches, a gente entende de funcionamento do corpo, de adaptação que o corpo tem, de processo evolutivo, que é muito importante, porque envolve controle de instinto, e a gente entende de transferência de energia e das adaptações positivas e negativas que um corpo tem, para a gente poder forçar um resultado e depois fazer com que vocês mantenham o resultado. Às vezes, vocês estão focados só em ter o resultado, mas ter as habilidades necessárias para poder manter esse resultado depois, porque quando você perde gordura, se você não ganhar ela de novo, você tá seca pro resto da vida. E esse que é o grande problema. As pessoas, vocês vão e voltam. Vocês perdem um pouquinho de gordura, param no meio do caminho e ganha tudo de novo. Aí tem que começar todo o processo novamente. E não é assim que funciona, né, Ramon? Um dos requisitos básicos para a pessoa poder ter resultado é a pessoa empilhar resultados positivos. Isso, é uma escalada, né? Você vai degrau por degrau. E o primeiro degrau é você entender, né, e se avaliar e perceber se você realmente já está magro e se você consegue manter essa situação, essa composição corporal de magro por um tempo tranquilo, né? Sem ficar fazendo força. Então, uma pessoa que vai atingir graus de definição, ela só vai conseguir isso a partir do momento que ela consegue, antes disso, ficar muito tempo magro de uma forma tranquila. Aí sim ela vai poder ter a habilidade, ela pode partir para o próximo passo, que é realmente almejar, ficar seco, ficar definido, fazer com que a pele tenha esse lifting de pele, né, que gruda com o músculo e dá esse aspecto bonito. Isso, envelopa, é como se tivesse colocado um aspirador lá em você e pronto, ficou bonitão. Então, antes disso, você precisa, com toda certeza, e não existe outro caminho, você precisa definitivamente ficar magro e ficar magro de forma tranquila. Se você chegou a ficar magro e precisou forçar muito a barra para isso, e para continuar magro você ainda tem que forçar a barra, você tem muito ainda o que aprender para daí partir disso para ficar seco, ficar definido. Então a gente vai definir o seguinte: para você poder imaginar, muitas vezes as meninas, né, vem uma mulher, aluna nossa que está com a gente há mais tempo, toda magra e definida, e acha que aquilo ali é impossível chegar. E, Ramon, vamos pegar e vamos provar para as pessoas, vamos fazer uma jornada de uma mulher magra, desde uma mulher que começa a consultoria com a gente. Que tá eutrófica, mas o eutrófico... Eutrófica, engordando aos poucos, e, tipo assim, não tem um corpo tão zoado. Vamos pensar sempre assim, que é um perfil que às vezes procura a gente. Qual que é o caminho que essa pessoa tem que ter para ela poder conseguir chegar lá? O Ramon falou muito de forçar a barra. Gente, se eu trancar vocês numa jaula e der um prato de comida para vocês estão num déficit severo, entendeu? Coloco lá uma esteira de hamster, vai ter que andar na esteira de hamster dentro da jaula. Forçado. Você acha que você fica com um corpo bonito?
A primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: não é só déficit energético. Se fosse só déficit energético e atividade, muitas mais pessoas conseguiriam, mesmo fazendo de forma errada. Se eu te trancar numa jaula, te der um prato de comida e te obrigar a andar numa esteira de hamster, você não vai ficar sarada, você não vai ficar com corpo fitness, você não vai ficar bela. Porque a gente trabalha aqui muito de esculpir o corpo, não é de emagrecimento severo, não é desnutrição controlada. Então a gente tem que começar a pensar o quê? Qual a estratégia inicial para uma pessoa começar a baixar percentual de gordura? Isso, jornada, né? Então, primeiro você vai, com toda certeza, elaborar estratégicas e aprender como que o teu corpo funciona. Você sabe, você trabalha com isso, que existem corpos que aceitam determinados parâmetros e existem corpos que não aceitam os mesmos parâmetros, né? É uma questão muito individual. Então, primeiro você vai ter que fazer uma sondagem e entender o quanto de carboidrato o teu corpo assimila, né? O quanto de energia ele despende para as atividades. Porque isso, apesar de existirem contas para isso, as contas normalmente dão errado, né? Esquece Se você fórmula. trabalhar matematicamente, é o que eu falo para muito nutricionista que me acompanha, muita galera que trabalha em consultório, e a galera às vezes vem me pedir auxílio com relação a isso, porque travou o aluno, travou o paciente, e isso não tá mais acontecendo. Eu falo, cara, esquece um pouco a matemática que você tanto usa, né? Isso não está errado, né? Não está errado. Mas esquece um pouco essa matemática e começa a usar essa energia que você usava para questões matemáticas para compreender melhor como funciona o sistema do teu aluno. Faça um scan desse aluno, né? Sonde esse aluno. Para mim e para o Ramon, isso é tão certo, porque a gente tem alunos de anos. Quando você tem um aluno que está com você há 5, 6, 7 anos, você começa a pegar qual foi a jornada para que ele tenha a dieta atual dele. Se esse aluno pegasse essa dieta atual e fizesse ela há 5 anos atrás, 4, 3 ou 2, sempre daria errado. Ou seja, uma dieta, quando ela é montada por fórmula, a chance do erro é inevitável. Vocês aprendem, né, fórmula, às vezes, na faculdade, ou então muita gente hoje em dia gosta de manipular a própria dieta, às vezes fica lá, nossa, Danilo, mas eu gastei 1.500 calorias Isso, a galera e tô do comendo aplicativo. 1.300. Eu falei, então daqui a pouco você some. Eu falei assim, não é assim que É funciona. a galera do aplicativo, Quem né? dera. Que às vezes tem muita gente em casa que talvez não tenha acesso a alguém que controle essas variáveis, que sonde essas variáveis, que faça esse escaneamento, né? E aí começa a fazer por conta própria essas continhas de aplicativo, né? Começa, sei lá, tem aplicativo hoje que faz tudo, né? Só que começa a não dar certo, e a pessoa começa a não entender, pô, mas eu tinha que pôr um déficit X e a partir desse déficit eu tinha que ficar seco. Mas não, cara, não funciona exatamente assim. E não funciona assim porque o seu corpo ele adapta às situações, ele é um sistema complexo. E quando o Ramon fala que o primeiro ponto é você entender como cada corpo funciona, é você entender qual que é uma boa quantidade de comida para essa pessoa poder comer, não pode ter excedente, o excedente está muito relacionado à dieta dela e também ao metabolismo, para que ela treine e que ela recupere e que ela gradativamente perca gordura. A perda de gordura, né, Ramon, ela é diária, por isso que é tão importante você ter uma rotina e você ter adesão. Porque com rotina, adesão e com direcionamento, dia a dia você consegue perder um pouco de gordura. A perda de gordura é uma equação química, que você molda um cenário para o seu corpo ele poder performar nesse cenário e a partir daí, diariamente, você perde gordura. E o grande problema é que, às vezes, a perda de gordura ela é assintomática. Você não consegue ver você perdendo gordura, mas está acontecendo. Isso, muito. Isso é grave, isso que ele falou, pelo amor de Deus, porque isso é importantíssimo. Não necessariamente você precisa enxergar no espelho o que está acontecendo, né? Isso tem um delay. A gente já tocou nesse assunto. Se você não escutou os outros podcasts, volte para trás, porque você precisa escutar os outros, né? Eu acho que a gente nem postou esse ainda, enfim. Ainda não. A gente assista os de trás e os que vão vir por... Assista tudo, gente. Tudo. Tudo. Vocês vão Porque esse ficar material fora. aqui, ó, quem assistir tudo isso aqui e assimilar tudo, a gente garante que vai começar a ter resultados fantásticos. Pensem que a gente está fazendo de tudo para que vocês consigam pensar como a gente pensa. A gente não está dando receita de bolo. Pode ver, a gente não está dando receitinha de bolo para vocês. A gente está tentando fazer com que vocês pensem como a gente pensa, né? Exatamente esse é o nosso trabalho aqui. Uma coisa legal, Ramon, até fazer
um adendo, é o seguinte, desde que a gente começou essa segunda temporada, algumas pessoas que estavam, às vezes, namorando ali, vendo como é que era o trabalho, começou a assistir o podcast e fechou a consultoria. E ao longo dessas últimas 3 semanas, muitas pessoas que escutaram o podcast fecharam a consultoria, tanto comigo como com o Ramon, e a gente fez uma reunião a respeito disso. E as pessoas, elas já estão chegando até a gente pelo fato de seguir ali o que a gente posta na rede social e também por ter escutado o podcast. Elas já sabem o que deu errado no planejamento antigo delas, elas já sabem o que tem que fazer de novo e já sabem o quê? Que elas podem escolher alguém, e no caso, essas pessoas nos escolheram para poder guiar ela no caminho. Então está sendo muito interessante, gente. Está sendo muito legal. prazeroso. Vocês já estão ficando conscientizados e vocês estão facilitando muito tanto o meu trabalho, tanto quanto o trabalho do Danilo. E se você trabalha com outro profissional, outros profissionais, tenha certeza de que você vai facilitar a vida deles. E quando você facilita a vida deles, isso dá margem para que eles possam ir mais longe com vocês. Porque tudo é sem fim, tá, Exato. gente? Quanto melhor você tá, melhor você quer ficar. Os nossos alunos de longa data, o que eles têm? Eles são experts em saber como nossa cabeça funciona, saber como o corpo deles funciona e saber tudo que envolve performance na hora que o quesito é melhora de funcionamento de organismo. E aí, voltando nesse assunto, Ramon, que a gente estava falando, que às vezes o resultado do emagrecimento ele não é sintomático, você não consegue ver no espelho, é por isso que vocês, muitas vezes, quando estão orquestrando a situação por conta própria, vocês ficam na dúvida. Às vezes está tudo certo, e você o quê? Fica na dúvida, e aí você muda o planejamento. Ou às vezes está errado, e você também não faz nada e continua no erro. Por isso que é tão importante, se você tem condição de você contratar uma pessoa para ela poder orquestrar a situação e você aprender durante todo o caminho. E aí, Ramon, voltando dessa situação, então, isso, muitas vezes pra a ação, quando a pessoa começa a emagrecer, então ela começou lá a consultoria, ela recebeu uma dieta que ela está se sentindo super bem, e aí, naturalmente, gradativamente, ela talvez não vê diferença de peso na balança, mas ela manda uma mensagem para você e fala assim, gente, eu tô me sentindo melhor. Isso, o elástico da calça está afrouxando. Exato. Né? E é sempre assim, a tendência com as mulheres é sempre assim, o elástico da calça na cintura está afrouxando, e a gente até tem um culto a respeito disso. A gente tem meio que uma seita do elástico da calça, porque é aí que a coisa está funcionando bem. E, além disso, ela sente normalmente que as coxas estão ficando maiores, então começa a ficar difícil comprar roupa. Isso é clássico. Isso é no estágio ali mais avançado, né, Ramon? Vamos pegar e vamos falar o seguinte, para aquela mulher que começou o emagrecimento, que a gente também tem uma máxima nossa, né, Ramon, que a gente gosta de explicar para as mulheres como funciona a perda de gordura inicial, que a gordura ela sai de cima para baixo. Isso. E aí, dentro do processo, gente, de emagrecimento, é o seguinte, você tem que ver você emagrecendo de forma gradual. E entender que isso vai ser o quê? Vão ser saltos. O Ramon falou uma coisa num podcast que foi muito interessante, à medida que eu estava escutando, Ramon, que você falou que parece que, de repente, da noite pro dia, você olha pro espelho e você vê o resultado. Isso, é um susto que você toma, e esse susto, ele acontece, é invariável. Todas as pessoas, eu posso dizer com tranquilidade que todos os alunos passam por isso, porque eles relatam isso, e frequentemente eu recebo aquele aluno que está feliz, né? Entusiasmado, porque realmente aquele dia chegou e ele estava esperando por aquele dia, por mais que ele estivesse tranquilo, sabendo que ele estava no caminho certo, ele chegou naquele dia e ele compartilhou comigo aquele dia. Mas voltando à jornada, né? A questão da jornada dessa pessoa que vai emagrecer e vai ficar seca, né? Se estabelecer uma rotina, né? E eu falei que a partir dessa rotina, a partir dessas manipulações, a gente começa a escanear o corpo. Né? A partir disso, né, qual que é o próximo passo? Depois que você conseguiu fazer um levantamento inteligente de quais são as máximas e as mínimas desse corpo, você falou uma palavra que frequentemente a gente usa nos nossos discursos com aluno, ou quando a gente está conversando, nós dois, trocando experiência, que é enganar o corpo. Né? E a gente usa esses parâmetros que a gente levanta justamente para gerar as estratégias que a gente vai fazer para enganar o corpo. Porque você só vai conseguir chegar em um grau de definição interessante a partir do momento que você aprendeu a enganar o teu corpo. Porque, como eu falei, como a gente falou anteriormente, o corpo ele tem sensores, né? E você precisa, como não se trata de um processo fisiológico, né? Você precisa
enganar esses sensores. E Né? para poder enganar um corpo, gente, quando você quer enganar uma pessoa, se você quiser fazer direito, a primeira coisa que você tem que fazer é entender quem que é essa pessoa. Entender histórico, entender como é que ela pensa. E na hora que a gente começa a enganar o corpo, e não existe fórmula para isso, nas dietas iniciais, eu te garanto, tanto eu como o Ramon, a gente já sabe em pouco tempo onde é que o metabolismo da pessoa está. Em pouquíssimo tempo. Pouco tempo. E para a pessoa poder começar a evidenciar um pouquinho mais o emagrecimento, porque todo mundo busca o resultado, né, Ramon? Tem gente que a gente faz uma determinada ação que para outra pessoa a gente nunca faria. Tem aluna minha que às vezes fala assim, Danilo, eu não estou conseguindo ver tanto o resultado. Aí a gente começa a comparar, a ver, e fala assim, olha, o resultado ele já era para ter visto um pouquinho mais acentuado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa manobra, ela não é uma manobra que eu iria fazer normalmente, mas eu vou fazer ela e eu quero que semanalmente você me conte o que você está sentindo. E às vezes, Ramon, a gente trabalha com uma quantidade de comida ou muito maior ou muito menor, que a pessoa chega para você e fala assim, nossa, foi muito bom, eu tô me sentindo ainda energizada e tô conseguindo treinar bem e tô vendo o resultado. Isso, você vai dando choques no corpo, e esses choques são justamente os responsáveis por bagunçar de forma positiva esses sensores. Né? E é aí que você vai conseguir começar a colher resultados mais estéticos, de realmente ficar seco. E aí é uma progressão desses choques que vai gerando a possibilidade de descalibrar esses sensores em um certo ponto, que você consiga fazer com que esse processo antifisiológico, que é ficar seco, aconteça. Isso. E esse processo antifisiológico, gente, é bom lembrar o seguinte, o seu corpo, ele acumula gordura, energia em forma de gordura quando você tem a oportunidade de comer mais do que você precisa, sendo que comer mais não é você pegar seu peso, a autoridade e calcular seu metabolismo basal, não. Quem dera se fosse fácil assim. Se fosse fácil assim, eu te garanto, você nunca precisaria de alguém para montar dieta para você. Se fosse fácil assim, eu certamente já teria contratado um programador. Não, eu já teria feito. Eu estaria ganhando muito dinheiro com isso, Danilo. Não, eu queria muito que fosse tão simples assim. Se fosse simples assim, gente, uma máquina, um computador já teria feito isso, tá? O corpo ele tem complexidades. E por que um corpo é tão complexo? Porque o objetivo dele é sobrevivência. Você tem tudo que você faz com o seu corpo, você tem resultados de curto, médio e longo prazo. E quando a gente fala curto, médio e longo prazo, a gente está estendendo um raio e um espectro de 18 meses, tá? Mais ou menos. Então, você tem resultados positivos e negativos de curto, médio e longo prazo acontecendo simultaneamente e, no caso, para você poder fazer algo antinatural, que é você começar a perder gordura. Lembrando que todas as pessoas que chegam até a gente, elas não chegam com o corpo, não. É muito comum, nossa, já chega com o corpo. Não, senhora. Não, senhores. As pessoas chegam aqui com acúmulos de gordura em determinados locais que eles têm que ser perdidos, porque é onde muda a morfologia, um corpo estético, um corpo harmônico. Por que uma mulher seca é harmônica, quando ela seca da maneira correta? Porque ela vai ganhar formato de músculo, ela vai ganhar o contorno natural, vai perder toda a gordura, vai ainda ficar uma gordurinha certa no lugar certo, né, Ramon? Isso, não pode tirar toda a gordura. As pessoas, às vezes, tendem a simplificar muito o discurso, falando que, para ficar definido, é simplesmente você pegar um corpo, você estabelecer estratégias e você perder muita gordura, e depois perder muita gordura, e depois perder muita gordura. E eles batem na tecla também, né, Ramon? Do déficit calórico. Déficit calórico. Não é bem assim, galera. É lógico que você simplificar muito uma equação que é desse tamanho, e você escalonando lá para baixo, né? E puxando essa escala lá para baixo, no final das contas, é uma questão é uma questão energética, uma questão de é uma questão física, de transferência de energia. Mas quando se trata de fisiologia, as questões elas não são tão simplificadas. Então, não fique batendo nessa tecla que você precisa só perder gordura o tempo todo, porque você vai acabar ficando antiestético. E quando você fica antiestético, quer dizer que você perdeu gordura em regiões que você talvez não poderia perder, não deveria perder. Por isso que você, e às vezes a gente acaba vendo até em fisiculturismo, mulheres, até ontem, uma amiga minha me perguntou, putz, por que essas gurias que competem, elas ficam com cara de velhas? Eu falei, cara, não necessariamente toda mulher que compete fica com cara de velha, né? Fica parecendo mais velha do que ela é. E as que ficaram foi porque elas ficaram martelando o tempo todo
né, de uma forma, com uma estratégia errada, né, na minha concepção. Fazer uma estratégia forçada, né, Ramon? Eu não estou querendo dizer o que é certo e o que é errado aqui, né, longe disso. Se você acha que isso é certo, beleza, vai por esse caminho. Mas o resultado disso ele não é aprazível, o resultado disso ele não é bonito de se ver, né? E a gente consegue no palco, quando a gente está arbitrando, claramente ver uma mulher que fez o processo de forma intermitente, né? Ela perdeu um pouco de gordura, aí ela se manteve magra, aí ela perdeu mais um bloquinho de gordura, aí ela se manteve naquela situação, ela ganhou um pouquinho de gordura e isso foi sendo trabalhado de uma forma orgânica, do que aquela é muito diferente essa mulher do que aquela atleta que simplesmente começou um processo de perda de gordura e foi indo, descendo a lenha, descendo a lenha. Cara, dá dó de ver. E a gordura do rosto, a gordura do glúteo, a gordura de algumas regiões femininas, que são interessantes, que dão sustentação, elas não voltam. Esse é o grande problema. E aí a mulher volta a engordar, né? Faz um off. Você vai ver que o rosto dela continua judiado. Infelizmente, algumas gorduras, depois que elas saem do corpo, elas não voltam. Isso é triste, porque aí não tem preenchimento que dê conta disso, né? Você tirou uma questão fisiológica dessa mulher. Então, não caiam no erro, galera, de ficar o tempo todo puxando para baixo, achando que todo o tempo tem que emagrecer, o tempo todo tem que secar, e você tem que só progredir nisso de forma... como que é aquele gráfico que só sobe? Progressão. Né? Exponencial. Exponencial. Não é um trabalho exponencial, ele tem que ser intermitente. Puta, eu nem deveria estar falando isso aqui. Eu estou dando muito segredo para vocês, eu estou contando muito segredo, eu acho. E uma coisa que às vezes acontece é o seguinte, Ramon, nessa situação, tem uma aluna minha, por exemplo, eu recebi um feedback hoje de uma aluna, ela tem 3 anos e meio de consultoria. E eu propus para ela, porque as alunas que ficam muito secas, elas ficam resistentes. Ai, nossa, Danilo, mas eu vou comer mais, o que vai acontecer? Falei, confia no meu trabalho, se a gente te colocou lá uma vez, se precisar colocar você de novo, eu vou colocar e eu quero que você experimente uma outra sensação. E aí essa aluna minha, eu fui colocando comida para ela aos poucos, eu fui acostumando e mostrando pro corpo dela que ele poderia gastar mais energia, porque dieta restritiva, gente, ela tem que ter início, meio e fim, principalmente fim, independente de como está a sua situação. Quem define o fim de uma dieta restritiva é o seu psicológico, se você está conseguindo ter, se você está tendo resultado. Isso também, se os pontos negativos que uma dieta restritiva pode causar, o Ramon citou aqui, a perda de gordura em certos locais de forma excessiva, já está acontecendo. E aí o feedback que eu tive hoje mesmo dessa aluna, ela falou assim, nossa, como o meu corpo está mais bonito, como o meu corpo está melhor, e ela começa a entender o que é retenção, o que é gordura, e ela começa a ter uma visão mais macro de tudo, porque hoje as pessoas, Ramon, elas ainda não conseguiram ficar secas, tá? E elas não sabem que depois que ela ficou seca, ou até mesmo antes disso, existe uma jornada onde ela vai comer mais, as pessoas vivem em dieta restritiva. Eu acho que é isso que é o grande problema. Elas não trabalham a intermitência do processo. Não, e aí atrapalha o metabolismo, atrapalha a parte estética, e algo que é muito comum, tá? Vocês poderem começar a observar que não é restrição mais tempo, mais atividade em excesso. Basta você pensar em casos históricos onde pessoas foram privadas de comer no extremo e simplesmente definharam. Você tem até estudo a respeito disso que foi documentado. Foi a época de Segunda Guerra Mundial, infelizmente é uma situação triste, mas que existem documentos, eles fizeram vários experimentos, né, de forma incorreta, mas a gente pega isso já que existe de uma amostragem. A medicina ela se utiliza muito desses dados que foram obtidos nessa época. Sim, existem vários estudos dessa época, e um deles, para vocês poderem ver, até mesmo pela parte observacional, observe como é o corpo de uma pessoa que definha. Ele não é um corpo estético, harmônico, bonito. Teve uma pessoa, Ramon, também que me procurou uma vez, ela já tinha alcançado um grau de definição muito bom, porém, ela estava quase com aspecto catavélico. Entendeu? Cadavélico, né, que fala. Cadavélico. E aí ela falou assim, Danilo, eu estou seca, minhas dobras estão batendo 7% em 7 dobras, pra você ter uma ideia, mas eu não tô legal. Aí eu falei, claro que você não tá legal. Pouco pra eu mulher, falei assim, primeiro, você não está comendo nada, você fez uma desnutrição controlada. E ela tinha medo de comer, e aí a gente foi fazendo todo um trabalho, e há pouco tempo atrás, ela mandou uma mensagem pra mim e falou assim, eu estou me sentindo maravilhosa. E ela falou assim, eu estou comendo mais, eu não estou engordando, e ela viajou com umas amigas dela, e as amigas dela estavam acostumadas a ver ela comendo pouco, e ela viu ela comendo mais, e falou assim, nossa, mas você está comendo isso tudo? Ela, minha vida mudou. E é isso que é a questão principal que eu quero passar hoje aqui. A intermitência é importante.
né? Esse talvez seja a questão principal desse podcast. A intermitência ela precisa ser trabalhada, então não se assuste quando o teu coach, ou o teu nutricionista, ou o teu médico, ou a pessoa que te acompanha, né, o que quer que seja, que orquestra todo o processo, ela decide por fazer você sair de um processo que é de oxidação, de queima de gordura, né? E ela resolve fazer você dar alguns saltos, né? Porque ela está gerando choques no teu corpo, ela está gerando uma possibilidade de você se manter mais bonito, mais estético. E isso não é só para mulher, eu tô falando mulher porque, assim, fica muito escrachado, né? Quando é uma mulher que atinge alguns formatos, né? Fica muito mais assustador, né? Sim. E chama muito mais atenção. chama muito mais atenção. Uma mulher com percentual de gordura baixo, gordura certa no lugar certo e fazendo isso sem fazer desnutrição controlada, ela parece que o lugar que ela passa, assim, ó, ela vai distorcendo a dimensão. Vai distorcendo, é lindo, distorcendo, é lindo, perturbando o maravilhoso. ambiente. Eu brinco com as minhas alunas. Vocês perturbam o ambiente. Por quê? Porque não tem como todos os olhares não se voltarem para você. Não, e não São é os formatos. não é olhar de assédio, é um olhar que realmente admira, é um de olhar admiração, de não entender e falar assim, gente, exatamente, como fala, que essa pessoa isso, conseguiu véio? ficar Nasceu assim? O que aconteceu? Então, a questão é essa, né? A intermitência. E eu tenho recebido alguns alunos novos na consultoria que vêm, principalmente mulher, né? A gente trabalha com mulher, então o tempo todo vocês vão ver a gente falando em mulher aqui, porque esse é o nosso dia a dia. Então, apesar de ter o nosso muito público homem, hoje em dia é assim, né, Ramon? É mulher e homem que toma hormônio. Não tem jeito. O homem que gosta de beber demais, que não enfia a cara no treino e que, tipo, quebra muito a banca, ele quase não procura a gente mais e a gente deixa claro e sinalizado para ele que ele simplesmente vai correr atrás do rabo, que ele não vai ter resultado. Isso. E então o nosso público ele nichou muito. É mulher no geral, qualquer tipo de mulher, e também o quê? Homem que tá ali um pouco mais... Um pouco não, homens que são extremamente dedicados, pode beber, pode sair, pode fazer as diversões que eles quiserem, mas são pessoas extremamente focadas e muitas vezes o homem que tá utilizando algum hormônio, né? Normalmente né? Não adianta a gente falar que não, porque é realidade. Isso já é uma realidade, galera, né? Não tem como voltar atrás, né? A sociedade foi para esse caminho, a gente já discutiu isso, né? Como que essa evolução estética aconteceu. E as coisas acontecem dessa forma hoje, né? A gente não vai fechar os olhos para isso e fingir que isso não é uma realidade, né? A gente está aqui para falar a verdade. E aí eu recebo algumas alunas que vêm me falando assim, Ramon, eu queria emagrecer, né? Eu queria desenvolver meu corpo, eu quero ficar mais bonita, mas eu não quero ficar definida. Eu falo, mas como assim você não quer ficar definida? Ela, não, mas veja bem. Aí a gente vai conversando e vai desenrolando, porque eu quero entender o porquê que ela não quer ficar definida, né? Tudo bem se ela não quer ficar, eu não me importo. Talvez ela nem saiba o que é ficar definida. Aí ela fala, não, mas olha aqui. Eu falo, mas me manda foto de alguma mulher definida que você não queria ficar e me manda a foto de uma mulher que você gostaria de ficar. E ela me manda a foto de uma atleta judiada, que está definida, e ela me manda a foto de uma musa fitness, ou enfim, ela me manda uma foto lá, normalmente essas musas fitness, que também está definida. Eu falo, cara, você quer ficar igual essa mulher aqui? Então você quer ficar definida, porque ela está definida. O que você não quer é ficar feia. E eu entendo assim, perfeitamente o que você está querendo me dizer, porque a forma com que eu trabalho é justamente para deixar você desse jeito que você quer, né? Então não tenha medo de ficar definida, porque como a gente vai trabalhando de forma intermitente, vai fazendo esses processos, vai fazendo uma leitura e vai dando tempo ao tempo para que as coisas aconteçam, você não vai perder gordura no rosto, você não vai ficar com esse glúteo esquisito, porque uma mulher que perde muita gordura no glúteo acaba ficando estranho, né? A gente até vê que no fisiculturismo, nas categorias, né, de wellness, por exemplo, wellness é o que a gente mais consegue citar, né, porque é uma das categorias mais conhecidas. As mulheres que, por algum motivo, tiveram que perder muita gordura e se manter competindo por muito tempo, né, e esse processo ele vai degradando gordura que você não queria que fosse degradada, elas precisam fazer preenchimento, inclusive no glúteo. Então, isso já é uma realidade. Poucas pessoas falam sobre isso, poucas pessoas sabem sobre isso, mas a gente que está lá vendo a coisa acontecer, a gente que trabalha com atletas, a gente que troca figurinha entre coaches, médicos, nutricionistas, enfim, a gente está vivendo isso o tempo todo, a gente sabe disso. Então, já é uma realidade e assim, você não vai competir, então você não vai competir o ano inteiro, né? Por mais que você seja uma atleta, você normalmente não vai ficar competindo o ano inteiro. Então, você
pode fazer as coisas de uma forma orgânica e você não necessariamente vai perder gordura nessas regiões que são críticas, que são problemáticas, que deixam você feia. O que o Ramon está falando, essa questão de um processo inteligente e intermitente, seria o seguinte, gente. Quando vocês começam um planejamento alimentar, vocês querem sempre abaixar percentual de gordura. E aí vocês começam a jornada de vocês. Vocês vão abaixando percentual, no meio do caminho muitas se perdem, começam depois a viver só dietas corretivas. E à medida que a pessoa vai vivendo certo, chega uma hora que acabou a dieta restritiva, ela tem que ter fim, tem que ter uma hora para vocês poderem colocar comida. E aí vocês esqueceram disso, vocês esqueceram de colocar comida no plano de vocês. E aí quando a gente fala de trabalhar de maneira intermitente, é o seguinte, a sua dieta hoje ela pode ser modulada para você poder abaixar seu percentual de gordura, e quando a gente faz isso minuciosamente. Eu quero que você perca gordura de pouquinho em pouquinho, para não ter muitos efeitos colaterais. A sua dieta pode ter comida e ainda assim favorecendo para você poder perder gordura, ou então comida para fazer um maintain, só que o maintain, fisiologicamente, na mudança de composição corporal você está parada, mas na parte metabólica você está incrementando, você está consolidando o resultado, você está evitando o efeito negativo que uma dieta restritiva pode te causar, fazendo com que você perca gordura em certos locais. E por isso que a gente fala, viva a jornada. Tem uma época também que é necessário colocar comida a mais para o seu corpo vivenciar um ambiente anabólico favorável. Você está ali o tempo todo em déficit, treinando, dando raça, tendo uma recuperação um pouquinho comprometida, mas está dando raça. Chega uma hora, gente, que vocês têm que colocar comida. Quantas de vocês, coloquem a mão na cabeça e pense em qual planejamento uma pessoa virou para você e falou assim, olha, você está sentindo isso e isso e isso por conta desse motivo, e ele entrelaça a parte hormonal, a parte fisiológica, a parte mental, a parte de neurotransmissor, e ele fala, eu vou colocar um pouco mais de carboidrato aqui para você, eu vou colocar um pouquinho mais de gordura e você vai se sentir muito melhor. Aí passa 2 semanas, você é outra mulher. Já está se sentindo melhor, não só na parte mental, mas você olha para o espelho e fala, caralho, o meu corpo ele ficou melhor como? A simulação que às vezes vocês fazem é uma simulação um pouco simplista porque falta um pouquinho de informação. Quando eu e o Ramon a gente fala de emagrecimento, a gente pensa numa malha de controle muito extensa e complexa, onde nós vamos atuando e ponderando, calibrando alguns sensores, ou seja, calibrar um sensor é você mudar uma variável, você mudar outra, para ressurgir um resultado de curto prazo ou de médio prazo, que a gente quer que seja positivo. E, de repente, na hora que eu começo o negativo, a gente vai lá e a gente atua. É fantástico, né? Essa visão que a gente tem, né, Ramon? A gente tem uma interação, uma sinergia muito boa, porque o nosso trabalho e nossa linha de pensamento é muito igual. Exato. E, inclusive, a gente está fazendo esses podcasts aqui justamente por esse motivo. E eu sofri um baque algum tempo atrás, que foi quando um amigo meu muito próximo, e a gente está discutindo a respeito das minhas postagens no Instagram, do que eu falava nos stories e tudo mais. E ele falou, Ramon, você tem noção de que o que você está falando lá nos stories, provavelmente, menos de 1% das pessoas que estão te assistindo estão entendendo? Eu falei, cara, mas isso é simples. Ele falou, cara, é simples na tua cabeça, porque você sabe o tamanho da equação, você já vivenciou essa equação há tanto tempo, que para você ela é simples. Mas para as pessoas, inclusive eu que está ouvindo você, a gente não está entendendo o que você está querendo dizer. Por isso que eu dei um downgrade no meu discurso, porque eu quero que vocês entendam isso. E assim, esse é quase o máximo que a gente consegue simplificar. Isso que a gente está falando aqui é praticamente o máximo que a gente consegue simplificar a questão toda para que vocês entendam a complexidade dessa equação. E o legal é o seguinte, a gente está aqui na nossa 2ª temporada, a gente fez inúmeros capítulos, eu nem sei qual que vai ser esse, que vai ser na ordem, né, Ramon? Mas vocês podem ter certeza, eu quero, Ramon, sabe o quê? A gente fazer uma temporada onde a gente consegue descer cada vez mais, ficar deep mesmo na questão de organização, na questão de raciocínio, porque quanto mais conhecimento vocês têm, melhor pra gente. A gente está falando aqui do processo de emagrecimento, você começou uma consultoria e às vezes vocês ficam ansiosos ali, porque vocês veem pessoas que já estão à frente, e eu quero também, Ramon, entrelaçar isso. Pessoas que estão na frente, elas têm mais tempo que vocês. É muito importante respeitar o tempo. Um dos problemas principais que eu vejo na hora da pessoa querer emagrecer, sabe qual que é? Querer ter o resultado rápido. Lógico. As pessoas me perguntam, Daniel, em quanto tempo eu vou conseguir? Eu falei assim, olha, a gente vai fazer um acordo. Você vai olhar para o espelho hoje e você vai ver um corpo. Daqui a um mês, esse corpo vai estar melhor, mas eu quero que você divida esse melhor em 3 pontos. A parte sua comportamental, a parte sua de composição corporal, que seria o tanque que você tem de massa muscular e o tanque que você tem de gordura, e a parte sua metabólica, que seria o quê? A quantidade de energia que você gasta por hora, ou seja, quanto que você pode comer e não engordar. Eu te garanto, em algum desses 3 pontos você vai melhorar. E algumas pessoas chegam até a gente muito fragilizadas, elas já estão na parte metabólica, geralmente, né, Ramon? Toda comprometida, porque viveu na dieta restritiva, nunca colocou comida, nunca pôs fim na dieta restritiva. Isso trava o corpo.
Trava totalmente. né? Você desregula de uma forma negativa e você começa a travar, cara. Você começa a não colher resultado nem por um lado e nem pelo outro. E aí, Ramon, voltando então naquela jornada, vamos supor, aquela mulher então que ela começou a fazer dieta, fez 1, 2, 3, eu falo assim, ó, vamos pegar sempre uma mulher que teve comprometimento, tá? Porque ó, as outras mulheres elas vão ter um resultado mais atenuado, mas ele vai acontecer, independente do tempo. E aí essa pessoa começa, é muito nítido, Ramon, a pessoa começa, ela perde muita gordura na parte clavicular, um pouco do braço, na Começa lateral. a aparecer a saboneteira. Isso. Entre a abertura do estômago e o umbigo, com uma leve definição abdominal nessa parte superior, mas a barriguinha tá lá. Tá lá. Todas nesse ponto vira pra mim e fala assim: Danilo, tem algo errado. Não está acontecendo. Isso acontece com você também? Acontece. E aí que a gente vai entrar nessa conversa. Mas, mulheres, a parte baixa do abdômen é onde está todo o teu sistema reprodutivo, né? É onde se concentra, assim, é o teu... É onde está toda a tua energia feminina, está ali, né? E toda a questão fisiológica acontece naquela região, né? Quando se trata de hormônios, né? Femininos, né? Tudo que acontece no teu ciclo durante o mês, né? Está sendo processado ali, né? Ali é a central de comando. E toda mulher que emagrece, ela sempre vai ter uma projeção maior da parte abdominal baixa. Isso é natural, isso é fisiológico do ser humano. Isso é extremamente natural. Agora a gente tem que abrir o jogo, né? Eu tô aqui para falar a verdade, eu me comprometi em falar a verdade. Como que uma mulher normalmente escapa de ter essa projeção abdominal mais pronunciada, né? Sendo que isso é natural, né? Normalmente, as mulheres que usam hormônios, mesmo com dosagens muito baixas, acabam zerando essa região abdominal, acabam não tendo mais essa projeção. Tem muita mulher que já usou hormônio, já teve essa experiência, e elas relatam muito facilmente, assim, é uma das coisas mais relatadas. Ramon, agora eu estou emagrecendo sem hormônio, né? Eu cheguei a ficar muito seca, e eu estou, inclusive, definida, mas aquela barriguinha baixa ainda se mantém. Isso não acontecia quando eu estava usando hormônio. E essa é uma realidade. Existem coisas que só são mediadas através de hormônios exógenos. Por isso que existe a medicina, por isso que a medicina hormonal existe, por isso que a medicina esportiva existe, né? Por isso que existe uma forma correta de ser trabalhada essas nuances de forma, inclusive, tranquila. Uma coisa legal, Ramon, também, eu acredito que eu queria, tipo, situar o seguinte. Por exemplo, a gente está falando da jornada. Eu acredito que você pulou aquela etapa pelo seguinte: senão toda mulher vai achar que vai começar a emagrecer e vai perder gordura, vai estar no meio do caminho e vai ter que usar hormônio. Não é isso. Pelo amor de Deus, ó, entendam isso aqui. E o seguinte, eu pulei realmente. Você pulou uma etapa e é muito importante a gente situar aqui, que é o seguinte: eu tenho algumas alunas que estão nessa situação que o Ramon comentou. Elas já são referência. Ela já é referência, ela tá seca, ela tá bem pra caramba, coisa e tal, só que a referência na cabeça dela é de uma mulher que tá tomando hormônio. Isso. E aí ela olha para aquele em volta do umbigo, o dela já está bom, mas ela quer ter aquela barriga negativa. Isso, e aí eu acho que é mais acha que não projeta, né? Isso, exato. Então, gente, é muito importante você definir essa jornada, senão muita mulher vai começar a pensar, ela começou o emagrecimento depois de 4, 3 meses seguindo dieta, ainda tá com aquela barriga, ainda nem teve acesso à gordura abdominal, e fala assim, agora é hormônio. Não, eu tô falando, galera, de mulheres que ficaram já definidas e ainda tem essa projeção abdominal baixa. Perfeito. Né? Eu tô falando dessas mulheres que, assim, o braço já tá todo desenhado, a área clavicular já tá toda desenhada, a coxa, a barriga já tá reta, só tem aquela voltinha que é normal. E, assim, não necessariamente uma mulher precisa não ter essa, né? É natural, sim. É bonito, não é uma coisa feia, não. Né? Não tem que ser, falar, não, tem que tirar isso a todo custo. Não, mas as pessoas precisam saber que às vezes isso é uma questão natural, né? Uma questão que é da mulher, né? É uma curva anatômica da mulher e isso não necessariamente precisa ser um entrave, ela precisa ficar se preocupando com isso. Se isso a incomoda, né? Pô, a coxa já está toda desenhada e ainda aquela projeçãozinha abdominal baixa dela incomoda, aí talvez seja o fato dela conversar com as pessoas que controlam toda essa dinâmica, né? Nutricionista, médico, coach, seja o que for, né? As pessoas que controlam toda essa dinâmica, e daí talvez ela se exponha a um controle hormonal específico para sanar essas questões. E lembrando que é possível também, tá? Eu falo com o Ramon que
Eu, por exemplo, no meu time tem algumas mulheres que usam, outras não usam. E à medida que eu fui vendo mulheres que não usam hormônio, conseguindo ficar com corpos muito, muito bons, eu comecei a me perguntar, eu falei assim, nossa, mas por que ela conseguiu? E aí eu vejo que todas elas que possuem uma vida extremamente organizada no quesito que elas seguem dieta, até mesmo quando elas foram dieta, elas estão em dieta, elas não têm tantos pontos de inflexão fazendo com que elas ganhem gordura e elas estão extremamente, têm uma adesão perfeita a treinamento de qualidade e também a cardio constante. Uma pessoa nesse ambiente e sem comer tanto industrializado, ela consegue dar uma alavancada muito grande. A gente até comentou ela isso. consegue ficar muito seca. Muito, Muito muito. seca. Na verdade, é muito magra, né? Seco se ela tá vivenciando esse estilo de vida, ela vai ficar seca de verdade, é invariável. E aí, puxando o gancho, então, para você, mulher, que a gente está discutindo aqui essa jornada, quando você começa a perder gordura, vai chegar uma hora que você vai ser nitidamente, você consegue te dividir quase que em 3. O seu braço ele vai ter um percentual de gordura que vai ficar sobrando um pouquinho de gordura no tríceps. Entre a abertura do seu estômago e seu umbigo, por exemplo, vai ter um percentual de gordura. A parte superior, que é mais ou menos igual. Vai ter uma gordura na região ali do abdômen e uma gordura na perna. E as costas normalmente vão estar seca, que você até tem dificuldade de puxar a dobra. Você já viu? Você já notou? Não, eu acho que antes disso, o Ramon, sabe, olha só como é que funciona. O Ramon, ele tá acostumado a trabalhar com mulheres que elas já estão muito secas. Isso aí, por exemplo, tem um monte de mulher, Ramon, que no iniciozinho, ela ainda não tá tão seca assim, só que é o seguinte, nesse ponto é importante falar com essa mulher que o grande problema dela é que ela para no meio do caminho. Sim, entendeu? mas a parte alta das costas, você já notou como as mulheres, elas têm, por natureza, muito mais facilidade de ficar com as costas, a parte alta, não a parte baixa, né? Muito mais secas do que o homem. Assim, se você comparar entre todos os teus alunos e fazer uma média da dobra, né, das costas de uma mulher e fazer a média disso e pegar todos os homens e fazer a média, subescapular, cara, subescapular, na verdade, subescapular do homem, mesmo ele ali com 5, com 6, com 7%, ela dá 10, 11. Dá 10, 11. Enquanto e a mulher, ela baixa 8, para 7, entendeu? 7 já é uma dobra muito pequenininha. Muito baixa. E assim, gente, é importante então você, mulher, entender que você vai ficar magra se você não parar. Aí muita mulher fala assim, ai, nossa, tá difícil, eu vou parar. Eu falo assim, olha, parar não acelera o processo, não. Parar, na verdade, você tá ali, ó, empurrando um carrinho numa subida. Se você parar, ele vai cair em cima de você. Exato, não pode entendeu? parar. Você não pode parar. Não pode. Uma vez que você começou, não pode parar. E não parar envolve você adquirir novos hábitos e implementar esses hábitos pro resto da sua vida. Isso e aquilo. Por isso que é intermitente. Se talvez seja um fardo tão grande que você não está conseguindo carregar, você pode reduzir a intensidade, mas você nunca pode parar. Nunca. Então você pode desenvolver algumas estratégias para descansar enquanto a coisa continua acontecendo. Você só reduziu aquele ritmo, mas você tem que se manter constante, porque senão você não vai chegar a ficar definido. E a gente está falando então aqui que você não pode parar, e eu acho, Ramon, que vai ser interessante a gente fazer o seguinte: por que uma mulher para no meio do caminho? No processo de emagrecimento, por que uma pessoa costuma parar? Primeiro, ela para de ver resultado. Segundo, ela se sente cansada. Terceiro, ela sente fraqueza excessiva ao longo do dia dela. Quarto, ela começa a sentir muita fome. E quinto, ela enche o saco da dieta. Sempre que você sentir qualquer ponto desse, é muito que é o nosso ponto de atuação, né, Ramon? Qualquer aluna nossa que começa a sinalizar, ela levanta a mão, a aluna fica louca, ela manda mensagem, ela manda emoji, ela xinga. Não, ela manda uma, aí você fala, não, eu sei que vai, você meio que faz de conta que não viu. Não, eu vejo e falo assim, eu ainda falo com ela assim, não, aguenta mais um pouquinho. Mas você manda assim, não, vai, é assim mesmo, vai. Aí ela levanta, ela sinaliza de novo, ela dá uma flagueada lá. Ô, Ramon, tá foda, Ramon. Sabe que tá foda mesmo. Não sei se semana que vem eu conseguir. Mulher usa muito emoxa. Tipo assim, ela fala assim, Danilo, eu tô começando a sentir fome em tal lugar. Eu falo assim, não, segura um pouquinho. Dá pra segurar e tudo mais. Aumenta a salada, aumenta isso. Eu peço foto das refeições, falo, não, essa refeição você pode fazer isso e isso. Eu e o Ramon, a gente faz muito isso, né, Ramon? De pedir foto. Isso. E às vezes na foto a gente vê que a pessoa tá escolhendo ainda refeições que não saciam tanto. E a gente vai mudando. Aí, de repente, quando você recebe uma mensagem assim,
Tipo assim, era tipo, um horário bem inevitável. Danilo, eu estou morrendo de fome, eu já não aguento mais. Por que que eu faço isso? Eu tô pensando em chutar o balde. Aí você sabe que a coisa tá pegando. Aí realmente tem que usar estratégia, a gente vai ter que reduzir o ritmo. Vamos recompor essa situação. E é aquilo, você não vai parar, você vai continuar progredindo, mas talvez de uma forma diferente. Às vezes você não precisa nem reduzir o ritmo, você só usa outra estratégia e isso muda totalmente Vamos o cenário. supor o seguinte, seu Ramon, quando uma aluna sua começa, ela já tá tendo um puta resultado, já tá ali, tipo, numa fase de definição, já ficou magra, já tá começando a ficar definida, e ela vira pra você e você realmente sente que ela tá sentindo uma fome além do normal, que aquela fome tá gerando um processo de descontrole alimentar para ela. O que geralmente a gente faz? Que seria o quê? Seria essa intermitência. Então, normalmente, uma das estratégias, né, é alterar toda a grade alimentar dela, né? Outra estratégia, alterar a grade alimentar é alterar todos os alimentos, né? Então, às vezes, assim, ela sente fome com alimentos X e se eu alterar para o Y, isso vai dar um reset no corpo dela. E a gente não sabe nem explicar por que isso acontece exatamente. Às vezes é uma questão de fibra, mas às vezes você usa até alimentos de densidade calórica maior, que ela tem um volume alimentar menor e ela consegue passar por aquilo mais facilmente. Então, é assim, são coisas muito particulares de cada E pessoa. para a pessoa poder chegar nesse ponto, né, Ramon? A gente já tem histórico dela. Isso. Por exemplo, tem uma aluna minha que eu tinha um histórico dela, que ela tinha feito uma vez umas refeições com ovo e arroz de manhã, e ela, tipo, ficava ultra mega saciada. Aí no finalzinho lá, o pau quebrando, ela, tipo, tava seca pra caramba, e eu peguei pra ela e propus. Falei assim, olha, não é convencional, mas nessa refeição à tarde, a gente controlou, porque ela tava de home office, então ficava tranquila pra poder fazer. Eu falei assim, nessa refeição à tarde, você vai comer arroz, tomate, com ovo, pra você poder aguentar. Ela, ai, Danilo, mas isso aí à tarde? Eu falei assim, olha, você tá com fome, não tá? Existe coisa mais prazerosa que você estar com fome e você comer, sendo que ela gostava de ovo, algo que vai te matar a fome? Eu falei assim, faz um dia e me conta. Isso. Se for ruim, a gente Testa uma troca. semana aí, Faz vê. um dia. Eu falei assim, faz um dia e me conta. No primeiro dia, só que essa menina comeu isso, ela falou assim, Danilo, agora eu aguento essa dieta. E Vambora. detalhe, ela ficou feliz, sabe por quê? Porque ela sabe que ela ia aguentar a dieta e ela ia continuar secando. Sim. E ela ficou feliz, ela falou assim, nossa, eu tô no paraíso. E deu sequência e foi até o final. Isso. E outra coisa que eu costumo fazer muito, porque eu já passei por essa situação, e não foi só uma vez, é rever todo o cenário. Porque às vezes ela acabou fazendo alguma coisa que ela não deveria ter feito, assim, não por maldade, nem por nada, mas assim, ela pensou que seria melhor. Por exemplo, dias atrás, uma aluna minha começou a sentir uma progressão de fome. E assim, a dieta dela não estava tão apertada a ponto de gerar esse grau de fome. Eu falei, cara, mas tá tudo acertado, tá tudo bonito, né? Tá tudo ok, ela não tava fazendo tanto cardio, era, pô, 1 hora de cardio por dia, o treino tava tranquilo, um treino bem inteligente, né? Tudo tava muito tranquilo. E eu falei, cara, vamos conversar. Eu quero que você me relate tudo o que você está fazendo. Eu sei o que você está fazendo, né? Eu mandei você fazer, mas eu quero que você me relate. Então, Eu gosto muito com Isso. foto, eu peço foto. Eu quero foto de todas as refeições. eu gosto de, às vezes eu preciso de uma videochamada porque eu quero que a pessoa me conte. Eu falei, como que foi teu dia hoje? Né? Me conta tudo que você fez. Porque às vezes a gente acha alguma coisinha. Uhum. E deu lá, Ramon. Eu levantei, aí eu fiz minha primeira refeição, aí eu treinei, aí eu cheguei em casa, fiquei tranquilo, não sentia fome. Aí no almoço eu almocei, né? Aí depois eu fui pra academia correr, aí eu voltei pra casa. Eu falei, o quê? Aí ela, não, eu fui pra academia correr. Eu falei, que? Repita. O que você foi fazer na academia? Eu fui fazer meu cardio. Que cardio? Eu fui correr. Eu falei, mas o teu cardio era caminhada, era 1 hora de caminhada. Dela, não, mas faz 3 semanas que eu tô me sentindo tão bem que eu comecei a correr. Aí eu falei, pronto, desgraça, você começou a correr e a gente sabe, você já deve ter notado isso, que exercícios de alta intensidade, cardio de alta intensidade, de alta frequência cardíaca, eles tendem a exercer um efeito em algumas pessoas por oxígeno. Sim, Você porque sente depleta mais muito fome. glicogênio. Isso, tanto que é uma estratégia que eu uso em off, de atletas, inclusive, que não conseguem comer tanto. Ou o cara não consegue comer tanto, não está sentindo tanta fome, taca ali cardio de alta intensidade que esse cara vai sentir fome de um leão. E aí ela, não, porque eu estava correndo, eu falei, cara, eu falei para você caminhar. Eu falei para você caminhar ou fazer uma bike bem tranquila, bem na manhã. Ela, não, mas eu estava sentindo tão bem. E daí eu falei, mas a fome veio quando? Ela, faz umas 3 semanas que eu venho sentindo mais fome e está ficando cada vez pior. Eu falei, agora você vai simplesmente fazer o seguinte,
você vai voltar para a academia e você vai caminhar, porque correr, velho, você já viu onde isso vai parar, né? Você estava achando que estava fazendo melhor, fazendo mais, que as coisas, né, estavam progredindo e você estava se sabotando, né? E olha como é que é complexo, gente. Quando o Ramon estava com um sistema instável, a pessoa estava tendo resultado, ele já tinha mapeado todo esse cenário. Quando ela passa a correr, ela está gastando mais energia, só que toda essa energia não consegue ser suprida por gordura. Ou seja, para ela poder continuar correndo, o Ramon ia ter que colocar mais comida para ela. Ou seja, ela gerou um distúrbio achando que ia fazer uma coisa boa, e isso é muito comum. Às vezes, alguns alunos minhas falam isso. Ah, não, porque tal aluna sua falou que faz cardio desse jeito. Eu falei assim, tal aluna faz, você não. Eu falei assim, não é para você mudar seu cardio, não é para você poder fazer isso. Sim, e na verdade, assim, eu até acho que a questão ela transcende a questão de gasto energético, porque, sinceramente, a partir de tudo que eu pesquisei, que eu li, que eu me coloquei à prova, que eu apliquei nos alunos, a partir de tudo isso, eu posso afirmar tranquilamente que a questão de gasto calórico de uma corrida e uma caminhada, né, no final das contas, com um tempo baixo, isso vai ser muito pouco, com exceção que eu pegue um corredor mesmo, né? Uma atleta de corrida, ela vai ter um gasto muito maior porque ela faz aquilo com, né? Mas se eu pegar uma pessoa normal, entre a corrida e a caminhada, o gasto, na minha opinião, ele vai ser muito, muito parecido. É o que eu falo. Pelo mesmo tempo? Pelo mesmo tempo. Tempo. Eu tenho uma outra teoria. Só que a sinalização metabólica é diferente. Né? A intensidade, ela gera sinalizações metabólicas diferentes. A intensidade X e a 5X gera sinalizações diferentes. Sim. No final das contas, eu talvez a diferença seja um sonho de valsa. Na verdade, é o seguinte, entendeu? O que o Ramon quer dizer é o seguinte, uma pessoa que está ali caminhando e correndo, a perda de gordura é a mesma. E o grande problema é que o resto dessa energia, então, que essa pessoa que está correndo está vindo, tem que vir de algum lugar. De onde vem? Vem de carboidrato, que ele já estava calculando qual que era o nível de glicogênio que esse carboidrato ia estar no músculo, e a pessoa depleta demais. E tem uma coisa interessante, Ramon, uma vez uma aluna minha estava tudo dando certo, ela inventou de fazer spinning. Quantas vezes você vai fazer spinning? Ela, Danilo, o spinning é ótimo, tá me movimentando, eu vou fazer 2 vezes. Eu falei assim, então você vai sair do seu spinning e você vai comer 2 bananas. Ela assim, mas eu quero secar. Eu falei assim, foda-se. Você vai sair desse spinning seu e você vai comer 2 bananas. Por quê? Porque eu já estava tentando evitar o que o Ramon vivenciou. Porque eu sabia, se ela fizesse o spinning e ficasse 3 semanas fazendo aquele spinning, ela começava a sentir uma fome que eu ia perder ela rapidamente. E a fome de 10 mendigos, cara. E é muita fome, cara. Experimenta fazer isso. Experimenta botar um cardio de alta intensidade e ver se vai suportar o tranco que vem de fome. E outra coisa, existem estratégias, tá? Para uma pessoa que faz cardio de alta intensidade. Às vezes as pessoas me perguntam, essa pergunta eu acho que é uma das mais feitas. Qual que é o melhor cardio? Eu falo, depende. Depende da sua dieta, depende da sua funcionalidade, depende do que você vai aguentar fazer no longo prazo, depende do que você está fazendo e quais são os seus objetivos, do seu peso, de tudo. O cardio, gente, ele é uma variável que ele está acoplada no meio de muitas equações. E quando o nosso aluno ele está ali já seguindo o cronograma e tendo resultado, ele nem mexe no cardio. Eu falo assim, não mexe no cardio, para você poder deixar ele do jeito que tá, porque tá ótimo. E aí, às vezes, eles pegam, né, em comparação até mesmo com os nossos próprios alunos, a gente tem os nossos grupos onde as pessoas se interagem. Eu falo assim, por que tal pessoa faz tanto, por que tal pessoa faz tanto? Eu falo assim, olha, cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem uma rotina. Você cada tem os teus preferidos. As meninas falam que eu tenho as minhas preferidas, não tenho nada. Eu tenho orientações no geral, especializadas. As que estão evoluindo são as minhas preferidas. Essa é a verdade, galera. E aí, voltando então, Ramon, para essa questão então dessa jornada, entendam que vocês tem que melhorar gradativamente. A cada etapa vocês vão melhorar. Melhorar um corpo e abaixar percentual de gordura é igual subir uma escada. Você pode simplesmente parar num degrau. É necessário parar no degrau para você poder fortalecer parte metabólica, fortalecer parte comportamental, parte neuroquímica também, né, Ramon? A pessoa está ali fritando de fazer cardio, treinando, já tipo totalmente estressada. Às vezes a gente usa alguns componentes, né, que mexem com a parte adrenérgica de certas pessoas e simplesmente vai ser necessário pegar e falar assim, olha, durante esse próximo período, você vai comer. A pessoa fica com medo, aí passa uma semana, ela já se sente muito bem. Ela fala, Danilo, eu estou pronta. Eu falei, pronta para nada, pronta para continuar comendo. Você vai continuar comendo porque os seus hormônios, eles estão prontos agora. Você tirou uma foto dos seus hormônios. Se você volta para a dieta anterior, você volta para o estado
estado anterior. Eu não quero aquele estado. Por quê? Porque Isso. perder 1 quilo não resolve a nossa vida, nem 2, nem 3. Eu quero perder todos. E é muito importante isso, né, Ramon? A pessoa organizar e entender em qual processo do emagrecimento, da jornada do emagrecimento ela está. Isso é importante, cara, porque tudo. E eu gosto de falar, eu falo muito sobre drogas, né, galera? Vocês sabem que a farmacologia para mim é uma paixão. E todas as dinâmicas com relação a drogas, com relação a tempo de treino, com relação a tempo de cardio, com relação à exposição à dieta, tudo tem um efeito inicial, um efeito de platô, né, onde se estabiliza tudo e depois tem um declínio, né? Assim, essas curvas elas se alteram, né, de forma, assim, cada pessoa tem um start diferente, tem um platô diferente, tem uma curva de declínio diferente. Mas tem que saber que não necessariamente aquilo que você faz inicialmente vai perdurar funcionando por muito tempo. Por isso, mais uma vez que a gente fala, intermitência, oscilação, choque e leitura do corpo, né? Como ele responde a esses parâmetros. Perfeito. E essa questão de como responde ao parâmetro, gente, por isso que é tão bom você ter um olhar externo. Muitas vezes, quando você está ali, ó, mexendo no próprio planejamento, a sua memória é muito curta, você não tem anotado, né, Ramon? Não dá certo, e não dá certo, Danilo. A galera me pergunta, por exemplo, Ramon, por que o teu coach é o Danilo? Eu me pergunto também, por que você não faz o seu? E eu brinco ainda, falo assim, cara, eu sou muito bom para fazer dos outros. Para mim, eu cometo certos erros que eu fico puto. Não dá. A minha tendência, galera, eu talvez acho que a tendência do Danilo é a mesma, a gente sempre vai tacar-lhe uma porrada maior do que a gente consegue aguentar. E a gente até aguenta, mas isso, tipo, cara, não precisa de uma porrada tão grande. Não. Então, tanto no off, tanto num corte, tanto num processo mais contínuo, né, de recomposição, a tendência é que a gente sempre tende a viciar o próprio olhar sobre si mesmo e dar uma porrada maior, porque a gente sabe que até que pode aguentar, só que a questão fisiológica talvez não responda tão bem, né? É difícil você conseguir seguir o caminho do meio quando você está avaliando a si mesmo. Perfeito. Muito difícil. Eu digo por experiência própria. Eu não sei cuidar de mim mesmo. Eu preciso de alguém que esteja olhando de fora e consiga me dar orientação, porque senão, cara, eu até consigo ir longe, mas vai ser um processo muito mais complicado, muito mais chato, muito mais... Eu não vou acertar tanto. E eu me sinto também, Ramon, muito mais confortável quando eu tenho alguém assumindo parte da responsabilidade para poder cuidar de mim. E claro, a gente faz um momento híbrido, né? Eu escuto muito o Ramon, porque ele tem uma percepção do corpo dele muito boa, assim como eu tenho a minha. Mas eu me sinto muito mais confortável e confiante quando eu tenho alguém orquestrando a situação. É muito bom. É muito E isso prazeroso. faz com que eu entenda que o erro que eu iria cometer quando eu mesmo faço o meu planejamento, eu não vou mais cometer. Por quê? Tem ali alguém de fora para poder me sinalizar. E alguém de fora para poder eu enxergar algo que eu nunca enxergaria. O que faz a grande diferença quando você é orientado é justamente isso. Você simplesmente delega uma função e, claro, a sua percepção ela é boa, por isso que você tem que dar o feedback sempre para o seu orientador. E, no final das contas, ele vai tomar a decisão. Por quê? Porque ele tem uma visão muito menos parcial da situação. E outra coisa, ele não vai fazer massagem em você, ele não vai apertar demais do ponto que você precisaria passar por certas situações que não seriam tão interessantes. E aí, dessa maneira, ele consegue avaliar o resultado, porque tudo que ele faz esperando um resultado. Isso, ele não tem emoção também envolvida, né? Ele está ali, ele está entendendo as suas emoções, mas ele não está emocionado, né? Ele está ali firme no propósito, né? Ele está ali raciocinando, né? Ele não está se emocionando. Então, ele não vai fazer massagem. Quando é para apertar, ele vai apertar. Quando é para afrouxar, ele vai fazer você afrouxar, mesmo que você não queira. Então, é muito melhor ter alguém cuidando do planejamento e ditando as ordens. Isso é muito mais interessante de toda forma. Perfeito. E uma coisa, Ramon, para a gente poder organizar esse raciocínio é o seguinte: mostrar para as pessoas, então, que elas não podem parar. Elas têm que se comprometer com o resultado, que muitas vezes elas terão que ter alguém para poder avaliar se elas estão no caminho certo ou não, se elas estão passando por um período refratário no sentido de ver o resultado, mas o resultado de forma assintomática ele está acontecendo, e acreditar e continuar. Eu falo de tirar o pé do acelerador é muito diferente do que colocar o carro do lado contrário e voltar. Galera, ó, é uma coisa que é muito diferente. Você simplesmente dá um toque, né, tirar um pouco da força do acelerador
acelerador, que você continua andando pra frente, do que você pegar lá e pisar no freio, engatar aí e falar, ô desgraceiro, que agora vai tudo pra trás de novo. E assim, ó, todo resultado negativo, tá, gente? Às vezes, dependendo do que você faz, você perde o ano. Eu dou esse Cara, exemplo é muito aqui. fácil. Perdi quantos Não, anos aqui, da eu minha dou esse vida, exemplo aqui, ó, é mano? muito simples. Vamos supor que você recebe um planejamento alimentar, você já tá tendo resultado já há mais de um ano, tá? Já tá com um corpo maravilhoso, lindo. E aí você recebe um planejamento alimentar para você poder passar do ponto, é transformar o ótimo em excelente. E aí você vai batendo cabeça, você vai acumulando erro, e depois de 4 meses você se esforçando, e de tantas coisinhas erradas que você fez, você está pior do que no início dos 4 meses. Sabe quanto tempo você perdeu de vida? Você perdeu 8 meses no mínimo, sabe por quê? Mínimo, Você vai precisar de mais 4 meses para poder voltar no pronto anterior que você estaria há 8 atrás, para você poder começar a evoluir. Você perdeu o ano. Então, quanto melhor o seu corpo tá, mais sensível ele é para ele poder melhorar. Por isso que no início, às vezes, vocês tocam um barco e tocam a própria dieta e vocês conseguem evoluir. E depois disso, aí vocês ficam batendo cabeça, não evoluem nada, tendo o esforço total, porque vocês estão se esforçando, vocês estão seguindo dieta, vocês estão passando fome, vocês estão falando não para um monte de coisa, e vocês estão cometendo alguns erros que fazem você ficar no 0 a 0 ou então piorando de forma esporádica. No final das contas, o esforço existe e vocês conseguem piorar. Isso é que frustra a cabeça de vocês. Cara, e quando você olha pra trás e vê os anos que você perdeu e você quantiza isso, calcula, coloca num papel aí quanto Cara, tempo você perdeu. é Isso inacreditável. é tão desesperador pensar que isso pode acontecer futuramente que você fica até meio paranoico. Eu sou paranoico com isso. Aqui. Eu falo, cara, eu não posso perder mais tempo na minha vida, cara. Eu já perdi tempo demais, assim. Isso foi produtivo? Foi, porque eu estava manipulando, eu estava estudando, eu estava entendendo como as coisas funcionam. Esse né? é o sentido de empilhar resultado, né, Ramon? É justamente isso. Sabe como você vai ficar com um corpo muito bom, muito além do normal? Sabe como você vai chegar no corpo dos seus sonhos? É você ter um planejamento, que ele gera um resultado. Depois você vai ter outro planejamento que gera outro resultado. Outro planejamento que gera outro resultado. E se você tiver um planejamento que você teve um resultado negativo, você pode ter certeza, para tudo, conserta, porque você já vai abraçar um período de 6 a 8 meses de 0 a 0. E aí você alinha novamente, e na hora que vocês pegam algumas mulheres referências que estão no nosso time de 4, 5 anos ali de orientação, tem mulher, Ramon, que elas empilham o resultado há 3 anos. Eu falo assim, olha, essa mulher ela teve 12 planejamentos, ela sempre teve, cada planejamento dela, ela extraiu todo o potencial desse planejamento para poder passar para outro. É totalmente diferente de uma mulher que começou a dieta, perdeu um pouquinho de peso, depois corrigiu, não vai sair do lugar. Quando não, Danilo, você sabe, isso acontece comigo frequentemente, com as minhas alunas, na verdade. Elas me entregam o resultado, porque eu calculo sempre uma margem de erro, né? Uma margem de erro assim, eu dou uma colher de chá, assim, o que eu sei que aconteceria em 6 meses, eu calculo 7, né? Porque eu sei que talvez ocorram alguns erros, isso é natural da vida, um final de semana, alguma coisinha. Mas aí essa guria me vem nos 5 meses e meio e me entrega o resultado que eu queria. Eu falo, meu Deus do céu, velho, isso é uma máquina. Uma máquina empilhadora de resultado, coletando resultado de pá. Cara, obrigado vocês que fazem isso. Ó, um beijo para vocês que fazem isso. E uma coisa, Ramon, que eu queria comentar então pra gente poder finalizar é o seguinte. Calma que ainda tem outra questão que eu quero falar. Pode falar. Me deixa, Danilo. Pode falar. Não, a gente veio até aqui falando de toda a questão de, né, primeiro, estabelecer a rotina, depois ler, né, os parâmetros do corpo para ser trabalhado isso tudo, depois enganar o corpo, depois manter-se na rotina, enganar mais o corpo, não parar, trabalhar de forma intermitente, mas para a mulher, para o homem ficar seco e definido, no final das contas, vai demandar que ele faça processos não mais em prol da manipulação da gordura, porque essa gordura já chegou quase no limiar dela, né? Não vale mais a pena ela ficar manipulando gordura o tempo todo, né? Ela já chegou quase que na limitação do corpo dela daquele período, né? E aí o que você vai fazer, né? Porra, eu perdi quase toda a minha gordura, né? Já estou bem, minhas dobras estão muito baixas, eu vejo que eu estou beliscando, já não tem gordura quase em lugar nenhum, mas eu não me sinto definido, né? Eu me olho no espelho e não tá. Eu falo que tá gordo, ainda tem gordura. Não. Eu falo. Eu tô falando de quem já chegou lá e já ficou bem, assim, as dobras realmente estão baixas, né? E aí a gente vai começar a trabalhar a dinâmica de água do corpo,
né? Ah, é a água. É a água. Eu sabia que o Ramon queria falar da água. A água certa pro lugar certo, calibrando Isso, a água e jogando a água. Vai, Ramon. Eu entendi. Eu Então, quero voltar, Ramon. Fala da água, Ramon. Fala da água. Isso é um manipulador de água. Isso é um amante da água. Ele nasceu no meio de um rio, entendeu? Onde a água estava indo pro lugar certo. Pode falar, Ramon. Eu vou ficar aqui escutando, admirando você falar de água. Eu não vou mais deixar esse seco, velho. Eu vou deixar esse cara uma baleia, velho. Ele fica louco, o senhor água. Red Water com vocês. Mas aqui, eu tô zoando, mas isso é sério. O Ramon falou uma coisa que é muito interessante. E, Ramon, eu até consegui visualizar essa questão que você falou, que a dobra tá baixa, que ela tá seca igual uma uva passas. E aí você precisa o quê? Você precisa manipular a água junto com o carboidrato que você fala? Isso, junto com o carboidrato. Bacana. Ou nem sempre é uma questão de manipular o carboidrato, às vezes é uma questão de manipular micronutrientes da dieta. Às vezes é uma questão de exposição ao sol para mudar a característica da pele. Então tem muitas dinâmicas. Ah, mas isso a gente vai ter que fazer outro podcast. Cara, então, existem isso muitas é dinâmicas e muitos segredinhos que a gente tem que, assim, é segredinho porque a gente não sai falando por aí, mas a gente não vai. Eu exponho isso muito tranquilamente. Eu aprendi que não adianta segurar nada. Hoje em dia tudo que eu sei, galera, vocês podem me perguntar que eu vou falar numa boa. Né? Eu acredito que você também, cara. Sim. A gente não tem mais por que ficar. E outra coisa, não é. Porque a gente tá aprendendo coisa o tempo todo. Por exemplo, você pode usar uma estratégia que a gente comenta aqui, só que você vai ter que ter empilhado tanto resultado. Às vezes você precisa empilhar 2 anos de resultado para você poder fazer essa estratégia, para poder aparecer alguma coisa. Vamos dar um exemplo aqui, Ramon. Você falou de manipulação de micro, eu acredito que você também tem certeza que você faça. A questão de fósforo, por exemplo. Você pega uma dieta que tem ali uma quantidade de fósforo muito grande. Se a pessoa ficar manipulando fósforo do jeito que ela está hoje, não dá nada. Nada. Sim. Só que dependendo, que se ela tiver muito seca, com o metabolismo bom, manipulando, que seja, troca, por exemplo. A cereja do bolo. Exato. É muito bacana isso, aí essa você vai manipulação. Manipular fósforo, zinco, magnésio tem uma interferência, potássio. Cara, são pequenas alterações, né? Às vezes causa até uma... não é o termo correto, mas talvez uma hipervitaminose em algum aspecto. Até realmente a gente pode falar em outro, são questões muito mais aprimoradas, né, dessa dinâmica, mas aí, depois que você chegou lá no final, às vezes nem é uma questão de ficar perdendo gordura, perdendo mais gordura. Às vezes é só uma questão de você fazer essa manipulação desses micronutrientes, ou desse carboidrato, ou dessa exposição ao sol, como eu falei, ou alguma questão tópica da pele. Então são muitas coisinhas que no final das contas vão se empilhando lá no final para que aquele corpo que era bom, que ficou muito bom, ficou muito, muito bom e vai ficar absurdamente... assim, magnífico. E é importante situar as meninas, tá, Ramon? Quando o Ramon fala, gente, de manipular essa questão de micro, essa questão tão sensível assim, eu te garanto, você já está há mais de 1 ano com o melhor corpo de todas as pessoas que você conhece. Para você poder fazer essa diferença. Para você ter uma ideia como é longa a jornada, que sempre tem uma coisa para fazer. Às vezes, Ramon, alguma aluna minha de 4 anos, assim, que já é uma aluna referência em todos os lugares que ela vai, ela tem um corpo fodido. Aí eu falo com ela assim, olha, agora a gente vai fazer uma coisa nova. Aí teve uma aluna que virou para mim e falou assim, gente, sempre tem uma coisa para poder fazer. Sempre vai ter. E eu falei assim, sempre vai ter, porque a evolução do corpo é exatamente assim. E uma coisa, Ramon, você tô tocando nesse assunto, legal a gente poder também, vamos dar um exemplo. Eu acho que um exemplo é muito bom. Não sei se isso acontece com você. A gente fez isso da última vez, que eu e o Ramon, sempre quando a gente vai secar, a gente tem a oportunidade de testar muita coisa, né, Ramon? Absolutamente. E a nossa jornada é sempre assim, a gente passa por um período onde a gente come, a gente favorece ali um anabolismo muito grande, e quando a gente vai secar, a gente tem um compromisso que a gente vai no nosso limite, né, Ramon? Vai no talo e mais um pouco ainda. E vai não, mais um pouco ainda. Aí eu falo assim, Ramon, todas as vezes que a gente secar, a gente tem um compromisso de ir no limite do limite até a gente, não aguentar mais. Seria se um fosse aluno do outro, um tá gritando com o outro e xingando, entendeu? E a gente tem umas dietas que a gente faz isso, né, Ramon? A última vez o Ramon virou pra mim e falou assim, Danilo, olha só, essa dieta aqui, ela não foi feita pra você poder aguentar. Ela foi feita o seguinte, pra te testar. Se você aguentar uma semana, tá bom, e você vai decidir se tirar dela.
Aí eu, tá bom. Aí eu fui seguindo, aí eu fui ficando com raiva. E eu falei, eu vou seguir mais. Aí passava o Ramon, e aí, como é que você tá? Eu falei assim, tô mal, mas Você eu vou tá continuar. enrolando a língua já? Eu vou continuar. Eu vou continuar. As pessoas vinham até mim aqui em casa e olhavam pra mí e falavam assim, Danilo, mas você Que tá isso? bem? A mãe olha e fala, Não, cê tá nossa, bem? velho, o que você tá fazendo? Você tá bem? Você tá meio diferente? Aí eu falei assim, não, é dieta, é dieta. E eu lembro que dessa última vez eu aguentei 3 semanas dessa dieta, eu virei pro Ramon e falei assim, Ramon, não aguento mais, me tira desse negócio porque não tem condição. E uma das manobras que a gente fez nessa situação, pra vocês verem como é que é no limite, a gente trocou, por exemplo, arroz por batata inglesa uma vez e deu uma diferença na pele. Absurda, absurda. E o final, a soma calórica do final era a mesma. Era a mesma. A mesma, exato. Era a E mesma. deu a diferença por quê? Porque a gente estava sobre aquela situação. Por isso que é tão importante, gente, orquestrar as situações, entender, isso faz bem para quem, quando, por quê, como, com qual jornada, qual objetivo, o que tinha de acontecimento de curto, médio e longo prazo, ou seja, não é uma situação muito pontual, é temporal. Talvez seja bom você fazer isso durante 2 semanas, depois não vai ser mais bom. Pô, tem aluna que, cara, com um suquinho da abóbora 3 vezes ao dia e 15 minutos, meia hora de sol todo dia, cara, é assim, uma diferença absurda. Não, e você olha pra cara. perna e dá aquela profundidade de corte. Que porque ela fala assim, eu cresci. Ela fala, você quer mais? Eu falei, não tem mais como secar, velho. A gente só causou umas alterações aí que são mais estéticas. Vambora. E é aquela questão que a gente tinha discutido antes de gravar, que o que mantém uma pessoa motivada a ficar magra, né? E partir para essa questão antifisiológica e aguentar o tranco que isso exige, que se aguente, é justamente o fato dela ficar vendo alterações constantes no espelho. Porque não existe, galera, outra coisa que vai te motivar senão você quase que diariamente ver alteração no espelho quando se trata de passar de seco para definido, para muito definido, enfim, toda essa dinâmica que é lá do final da equação. Não existe outra coisa que vai te motivar que não você acordar todo dia, olhar no espelho e falar, meu Deus do céu, que coisa estranha, que coisa linda, maravilhosa, eu quero isso, eu quero um pouco mais. Né? Não, e saber que se você fizer, você tem mais. Saber que você tem o suporte de alguém que vai falar com você o seguinte, tá bom, não tá, mas vai ficar melhor. Isso, você já tá assim, redundante, você já chegou onde queria, já chegou onde podia, né? E você tá brincando, a gente tá ali, né, jogando um jogo de teste. A gente sabe que já essa pessoa, para ter chegado ali, ela já tem um nível de maturidade psicológica muito grande. Então ela não vai surtar e acordar um dia e falar, meu Deus do céu, surtei, compulsão alimentar e não sei o quê. Não vai acontecer isso, porque ela é uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que já viveu muita coisa, que já treinou o corpo, já treinou a mente. Então ela está praticamente blindada de vivenciar esses disruptores que acontecem com a maioria das pessoas que se expõem a esse tipo de tentativa, porque elas viveram a jornada. Então é por isso que o Danilo e eu, a gente faz uns negócios muito loucos no final desse processo, e a gente sabe que no final, tipo, se um dia, tipo, deu ruim, né, a gente, porra, passei mesmo do limite, deu, velho, não aguento mais, não vai... A gente no outro dia vai acordar e vai fazer a outra dieta, a dieta nova, tranquilamente. A gente não vai surtar de comer tudo que vê na frente. Não vai acontecer isso, né? Sim. A gente tá na boa. E assim, gente, é muito importante porque várias de vocês que estão escutando a gente, às vezes vocês nunca foram secas. Vocês nunca olharam pro espelho e falaram assim, nossa, eu sou seca, eu sou uma referência, eu tô com o menor percentual de gordura da minha vida e a maioria das mulheres que eu conheço queria estar no meu lugar. Porque esse é o sentimento. Esse é o sentimento, a descrição do sentimento quando você olha pro espelho de manhã e vê um corpo fudido de bom. Tudo que passa na sua cabeça é o seguinte, valeu a pena cada segundo de esforço que eu tive para eu poder chegar aqui. Esse é o sentimento de quem tem. E para você poder viver esse sentimento, você tem que viver uma jornada e viver resultados constantes. Porque o que te sustenta no meio do caminho é saber que você está direcionada e saber que você vai ter o resultado e viver e ser o resultado, né, Ramon? Exato. É antinatural fazer isso. E a única coisa que vai te deixar tranquilo e feliz para você poder continuar é você ter a orientação de alguém falar assim com ele, pode ir que vai dar mais, e você viver o resultado. Por isso, né, Ramon, que era um ponto que eu ia comentar no final, que eu ia até te perguntar, e você já até adiantou, por que poucas pessoas conseguem? Por que hoje em dia poucas pessoas conseguem ser magras? A gente vê, a academia no Brasil cada vez mais cresce. Você vê que os Estados Unidos bate uma quantidade de academia gigantesca por cada 1.000 habitantes, entendeu? Cada 1.000 não, com a referência que eles têm lá. E no Brasil isso cresce cada vez mais. O movimento fitness no Brasil cresce cada vez mais. E em contrapartida, muitas vezes,
as pessoas, a progressão não é a mesma de pessoas com corpos muito bons. A gente vê isso dentro da academia. Apesar de que a gente já tem visto, assim, a gente sempre vive numa bolha, é estranho, né? Uhum. Porque a gente tá viciado, a nossa visão tá viciada na nossa bolha. Sinceramente, eu tenho a esperança de que a minha visão não está viciada. Eu consigo ver um número muito grande de pessoas tendo muito resultado positivo, se conscientizando, vendo que a questão estética ela não é uma futilidade, as pessoas aceitando, né, que isso é uma parte da vida que deve ser contemplada, que deve ser vivenciada de uma forma tranquila. Mas, quando você me pergunta com relação a por que as pessoas não chegam lá, eu realmente acho que é a falta de entender que isso tudo é um processo. Uhum, né? E entender que esse processo, como a gente já falou aqui, a ideia principal é intermitente, né? Ele é feito de várias fases, né? Várias nuances, né? É uma coisa viva, não é assim um gráfico reto que você veio daqui e vai chegar lá assim direto. Não, ele é cheio de percalços, né? O percurso ele tem que ser constantemente avaliado e redirecionado, né? Um recálculo de rota constante. Então, na minha opinião, o problema maior, né, de por que as pessoas não estão conseguindo vivenciar isso, né, sendo que elas querem isso, é justamente não conseguirem enxergar e vivenciar isso tudo como uma jornada, como um processo. Perfeito. Eu também compartilho da mesma ideia e eu vou até além. Se você está aí escutando esses podcasts, se você quer melhorar, faz o seguinte, coloque em prática tudo que você sabe e defina um tempo. Fala assim, olha, eu vou colocar em prática, se você for fazer sozinha, tudo que você sabe, porque quando você decide fazer sozinha, você tem chance de dar certo e chance de dar errado. E se você realmente deseja, quando você travar, busque uma orientação, busque alguém para poder te destravar. Muita gente fala assim, nossa, mas é caro. Não é caro. Caro é, às vezes, você ficar fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. E eu falo por mim, se num passado, antes de eu ficar seco a primeira vez, eu não tivesse tido uma orientação, muitas vezes eu não teria seguido em frente. Eu sei qual que foi a primeira orientação que eu tive, Ramon, que uma pessoa me colocou seca de um jeito e eu paguei um preço por isso, porque eu tomei muita coisa, e eu falei assim, nossa, não tem como ser assim, e da outra vez, por ter essa primeira experiência, eu corri atrás, eu estudei pra caramba e falei assim, eu vou tomar conta do meu negócio, e eu já gostava, né? E aí eu peguei e fiz, e no final ainda eu peguei uma orientação especializada de um cara, porque eu travei, e ele pegou e me destravou, e eu entendi o que ele fez, e aí dessa maneira, pra mim, abriu-se assim, um horizonte muito grande. Sim, isso é uma questão de maturidade e humildade. É uma humildade que eu só fui ter na minha vida depois de muito tempo. Hoje em dia tem muita coisa que eu acho que, por exemplo, sei lá, câmeras aqui, né? Questão de Instagram, tráfego pago, e tudo que é relacionado a isso, que faz parte também do nosso trabalho, a gente está constantemente querendo aprender e melhorar isso, a gente poderia tentar ficar fazendo sozinho, né? E tentar aprender isso, né, batendo cabeça. Mas eu prefiro muito. Quantos cursos a gente já comprou só para fazer isso aqui? Só para quanto a gente já teve que procurar pessoas que entendiam mais do que a gente, que viveram esses 10 anos que a gente viveu. E comprar horas dessas pessoas, né, Ramon? Comprar a expertise dessas pessoas, né? Eu realmente acredito hoje que é muito mais fácil, né, você terceirizar as coisas do que tentar aprender tudo. Eu sempre falo, você só precisa ser muito bom em uma coisa na vida. Isso te dá o direito de ser um completo idiota em todas as outras coisas e tá tudo bem. Só precisa ser muito bom de verdade em uma coisa só. Né? Perfeito. E aí você vai comprar as horas de quem é muito bom naqueles outros aspectos. E você né? fica bom em quase tudo, se você levar isso em consideração. Isso, comprando o tempo das pessoas. Né? O meu tempo é muito escasso, né? Um recurso muito escasso para eu estar assim, testando coisas hoje. Alocando para poder aprender uma coisa nova e ser bom naquilo que você aprende, você várias horas. E aí é isso, gente. Fica aqui então a orientação. Tente sozinha? Tente. Busque informação? Busque. Escute todos os podcasts e coloque em prática. Veja até onde o seu conhecimento pode te levar. Quebre cabeça. E quando travar, pega uma orientação especializada, com orientação super mega especializada. Entenda, aprenda que as coisas acontecem. Isso. E outra coisa, parar não acelera o processo. Meteu a ré, fode tudo, tá? Você que tá ali, ó. Eu vou até usar uma seguinte analogia que eu uso isso direto, tá, Ramon? Olha, ficar com o corpo é igual uma estrada infinita, tá bom? De vez em quando, gente, na estrada, você para abastecer.
você para poder comer alguma coisa. Agora, imagina você tá ali, parou para abastecer para comer alguma coisa, aí na hora de voltar para a estrada, você vira o carro para a direção contrária e acelera. É você chutando balde. Ou seja, Exatamente. isso não vai fazer com que você chegue lá, muito Não. pelo contrário, faz às vezes você perder um ano dependendo da jornada que você está seguindo. Então, não cultive problema em casa e quando você tiver um problema, avalie o que está acontecendo para você poder tomar a decisão correta. E se você tiver um orientador, jogue esse problema na mão do orientador e deixe ele tomar a decisão correta por você, trabalhando assim de uma maneira muito mais assertiva, muito mais otimizada. E lembra, a pessoa para poder pegar seca e para poder chegar lá, ela não pode parar. E no meio do caminho você vai adquirir habilidade, vai adquirir hábitos, vai ter mudança de hábitos, você vai abandonar um hábito, porque se a gente pegar e entrevistar uma aluna aqui que chegou lá e perguntar para ela assim, você vive da mesma maneira que você vivia quando você iniciou a consultoria? Ela vai falar assim, nunca. Eu falei, você sabe tudo que você errava? Ela, eu sei tudo. Então o conhecimento está ali adquirido, né, Ramon? Isso. Assim, vai mudando até os teus valores com relação ao que você acha importante na vida, isso vai mudando constantemente. Mas vamos parar de filosofia aqui, que você tá muito Isso. filósofo, entendeu? Eu tô tentando finalizar bem aqui. Então, gente, ó, fica aí todas essas dicas, tá? Muito obrigado. Mais um podcast pra conta. Tamo Valeu junto demais, Ramon. Valeu, Danilo. E me deu várias ideias, viu, Ramon, esse podcast Pô, para Vamos fazer dois mais um monte. outros. Galera, enquanto vocês Dois estiverem outros. enquanto vocês estiverem dando feedback, enquanto vocês estiverem animados com o que a gente está fazendo aqui, a gente vai continuar, não vai parar de jeito nenhum. Então, bora. O jogo é pra frente. Tamo junto.